Agora sim, oi pessoal, bem-vindos aqui à live hoje, né, de 30 em 30. Alguns estavam aqui agora há pouco, né, minha garganta secou, não fiquei muito bem, tive que cair, voltei e agora a gente retoma aqui o que a gente estava falando. A live do de 30 em 30 hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é por que é tão difícil manter a consistência, né? Por que é tão difícil a gente conseguir manter a consistência e seguir fazendo aquilo que a gente gostaria de ter feito. Antes de mais nada, quero lembrar vocês que todo dia aqui, não sei qual é o horário, mas o de 30 em 30 vai estar aqui. Vou ter que conversar 30 minutos com vocês, algumas reflexões que eu tenho no dia a dia. E a reflexão de hoje nasceu dos meus atendimentos da semana. Alguns clientes meus de mentoria, né, de individual ou do salão, a gente conseguiu perceber que o que é mais difícil? Não é tu te motivar para começar a fazer algum trabalho, mas sim manter a consistência e seguir em frente. Muitas pessoas fazem, elas efetuam o voo de galinha, né? Elas dão aquele pulo, bate as asas, acham que vão muito longe, mas caem e não conseguem tocar o projeto para frente. Então essa ideia é justamente falar sobre algo que é difícil para todo mundo, que é como manter a consistência. Inclusive o de 30 em 30, ele é um desafio pessoal meu para isso. Eu vejo que às vezes eu também sinto muita vontade de começar muitos projetos, mas muitas vezes eu acabo deixando alguma coisa aqui, outra ali. E o de 30 em 30 é um compromisso público que eu assumi de todos os dias ter 30 minutos aqui de conversas e reflexões com vocês. Então é o skin the game, é botar a minha pele em jogo, né? Porque vão ter pessoas que vão me dizer, e o de 30 em 30 de hoje? Por que tu não gravou? E a gente tem que gravar. Eu sei que hoje é sexta-feira, não vai ter muita gente aí, porque espero que esteja todo mundo trabalhando, mas a live vai ficar gravada, né? Então 3 canais que vocês podem encontrar. Vai estar gravada aqui, eu também vou botar ela no YouTube e boto também ela no Spotify. Então se estiver saindo de casa, indo para o trabalho, encontra lá no Leandro Vargas no Spotify e também vai poder ouvir a live de hoje com essas reflexões. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente sempre começa muito empolgado todo o projeto, né? Pode ser um novo projeto, pode ser dieta, pode ser rotina de academia, digital, né? A gente se empolga muito, agora eu vou fazer digital. E até mesmo atendimento no salão, né? A gente começa super empolgado, mas manter. Como é que faz para manter, né? Esse é o grande desafio, essa é a maior dificuldade. Eu comecei a observar que... por que isso acontece, né? O que realmente nos faz parar pelo meio do caminho? Por que a gente está ali tão dedicado, tão empolgado e a gente para no meio do caminho? Eu quero começar a falar com vocês sobre alguns elementos que fazem isso acontecer. O primeiro deles é o excesso de estímulos e distrações que a gente tem de forma externa, né? Então tem muita coisa que nos distrai. A gente parece assim um computador com 10 abas abertas. E quando a gente começa a abrir muita aba no navegador do computador, o que acontece? O processador fica mais lento e ele performa pior. Então nós, como seres humanos, a gente também, quando a gente abre muita aba na cabeça, a gente pensa o quê? Aí pensa em filho, pensa na casa, pensa no que vai estudar, no que vai comer, no que vai malhar, no que vai... são muitas abas ao mesmo tempo e a gente começa a perder foco, a gente começa a perder consistência no que faz. Até mesmo no trabalho. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. Ele fala muito da estratégia do porco-espinho, que é a raposa tem 1000 truques, mas o porco-espinho só tem um e a raposa não consegue pegar o porco-espinho. Por quê? Porque ele é muito bom no que ele faz. Ele tem um truque só, ele é muito focado e ele consegue fazer aquilo muito bem. Então profissionais, às vezes, que se distraem com muitas coisas, eles não conseguem ser bom em nada. Então é importante nessa hora, às vezes, identificar, isolar um pouco e ter clareza que é por aqui que eu vou, é aqui que eu me destaco, é aqui que eu faço a diferença. Então é uma das coisas a ser pensadas assim. E uma das coisas que atrapalha muito a gente hoje é a rede social. As redes sociais, elas são máquinas de tirar o foco. A gente pega, às vezes, um celular para fazer alguma coisa, para fazer um pagamento ou para postar alguma coisa, né? Seria um trabalho nosso, mostrar alguma coisa, e a gente se distrai, a gente entra, começa a olhar para um lado, começa a olhar para outro, não consegue manter a consistência e às vezes quando entra para fazer um pagamento, sai, larga o celular, não faz o pagamento, se distraiu com a rede social e
dá problema. Porque aquilo que era para ser feito, que era importante, acabou não sendo feito. Toda tarefa que é importante, que não é feita, ela vira urgente. E tarefas urgentes viram incêndio, normalmente elas criam problema. A gente tem que tentar manter o foco. É difícil? Claro que é difícil, porque como a gente tem muita dopamina, muita coisa entrando toda hora, isso atrapalha o andamento de tudo. Mas a gente tem que tentar se descobrir, né? É aí que começa, né? Esses elementos todos, eles minam a consistência, porque o foco, ele é o combustível da consistência. Quando eu perco o foco, quando eu distraio meu foco, eu perco a consistência. E automaticamente eu começo a voltar a fazer tudo de novo. Então, um dos primeiros fatores importantes aqui que eu quero levantar para vocês que pode estar te atrapalhando é a falta de autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer e saber quais são os gatilhos que me sabotam, aonde que eu vou falhar, quais são as coisas que eu faço normalmente e que eu acabo falhando. O que eu, por natureza própria, eu acabo derrubando a minha consistência em termos de entrega. Essa é uma das coisas que são muito importantes. A maioria das pessoas não sabem qual o momento do dia é mais produtivo. Às vezes, eu não sou tão produtivo. Eu tenho os meus horários. Muitas pessoas, elas se admiram porque hoje eu falo abertamente que eu acordo 5 horas da manhã. Então, eu acordo 5 horas da manhã, faço a minha rotina de saúde e no máximo 5h30 eu estou sentado na frente do meu computador, trabalhando, produzindo. Meu cérebro está a mil. Por que eu faço isso? Foi sempre assim? Não foi. Antigamente eu funcionava muito bem à noite. Hoje eu percebi que à noite, acho que por trabalhar o dia inteiro com o meu cérebro a 200%, quando eu chego à noite eu estou muito cansado para a produção de conteúdo. Eu funciono muito bem numa live, eu funciono muito bem ministrando um curso, eu funciono muito bem fazendo uma sessão de mentoria com o cliente, mas eu não consigo parar na frente do computador e produzir conteúdo. Meu cérebro trava. Então o que eu fiz? Para não cair naquela besteira que normalmente acontece, eu estou muito cansado, eu me jogo num sofá e eu começo a olhar um extreme, eu começo a fazer alguma coisa assim, eu inverti, eu disse eu vou começar a acordar às 5 horas da manhã e mais cedo eu vou produzir o que eu preciso produzir. Então hoje eu sento aqui no máximo 5h30, das 5h30 às 7h30 eu tenho uma alta produtividade em relação à produção de conteúdo. Por quê? Porque é um horário que eu estou com o cérebro bem oxigenado, eu estou funcionando. Ah, Leandro, mas eu não consigo porque eu tenho muito sono. O teu corpo regula. O meu corpo regulou. Eu comecei a ficar com muito sono à noite. Hoje eu durmo mais cedo e eu acordo automaticamente mais cedo. Eu consegui me treinar para fazer isso. Então eu tenho que me conhecer. Por que eu fiz essa mudança? Porque eu passei a me conhecer. Eu entendi que aquele horário da noite eu não performava bem. E você tem que se autoconhecer para saber qual é o teu horário que tu é mais produtivo, qual é o horário que tu é menos produtivo. Quando tu fizer isso, tu vai ter clareza sobre o momento que tu pode jogar o trabalho mais pesado para fazer e que momento tu joga aquele trabalho que é o mais leve para fazer. Que momento tu vai fazer o trabalho que é mais difícil? Quando tu tem mais energia. Quando tu tem queda de energia, coloca aquilo que tu gosta de fazer, porque como tu gosta de fazer, tu vai fazer de qualquer jeito. Tu gosta de fazer aquilo. Então é isso que é importante a gente começar com com o foco no autoconhecimento. Essa é a primeira dica aqui. O segundo ponto é a ilusão da motivação. A motivação ela é muito legal para a gente começar a fazer alguma coisa, mas ela é ilusória porque ela é passageira. Ninguém fica com um estado de motivação permanente. Tu te motiva, tu tem picos de motivação, mas depois ele oscila e ele começa a cair, tu volta para um estado natural. As pessoas esperam estar motivadas para agir, quando que na verdade é o contrário. A ação é o que gera a motivação. Pode ver, por exemplo, quem faz academia. Quando tu vai começar a fazer academia, tu tem baixa motivação, porque tu não tá fazendo aquilo. E tu faz muita energia para começar. Só que depois que tu começa a fazer, a ação, ela gera uma motivação para te manter a constância. Então no início é muito difícil, mas eu não posso depender da motivação, eu tenho que depender da constância, de repetir os processos. Quanto mais eu repetir os processos, mais eu vou conseguir manter a motivação, porque na maioria das vezes não tem a ver com motivação, tem a ver com consistência. É aqui o grande segredo do negócio. Quem depende da motivação para ser constante vai viver com altos e baixos.
Quem depende assim, eu preciso estar motivado para atender, eu preciso estar motivado para fazer alguma coisa, eu preciso estar motivado para entrar num novo projeto, vai viver oscilando, vai viver com altos e baixos. Às vezes eu quero performar, às vezes eu não quero. Então isso é muito complicado viver de motivação. Eu não posso me sustentar em cima dela. E o que acontece quando falta a consistência, né? Vamos pensar nas causas, não só nas causas, mas nas consequências que a falta de constância acarretam. Uma das coisas principais que acontece é a culpa. A falta de consistência cria uma sensação de culpa constante. Eu começo a me culpar porque eu não estou fazendo as coisas. Eu até me dou desculpas para naquele momento eu não fazer o que tem que ser feito, mas eu começo depois a me culpar porque eu não mantive a consistência. Eu olho para trás e eu me julgo e eu digo, puxa, eu devia ter feito e eu não fiz. Então, uma das consequências da falta de consistência é a culpa, porque eu me julgo e eu percebo que eu não fiz o que eu deveria fazer. Essa é uma das coisas. Segundo ponto você começa muito animado, cai o ritmo, se culpa, tenta recomeçar com força total e aí fica muito exausto e para de novo. Isso é uma das coisas que mais quebra a consistência, né? É isso que acontece quando falta a consistência. Eu estou sempre num ritmo de começo, paro, sinto culpa, recomeço e eu fico cansado com esse processo. Eu começo a me desgastar dentro desse ciclo, que ele é um ciclo que não para. Essa semana mesmo, uma cliente minha, ela me falou, ela disse, puxa, eu estava super motivado quando eu comecei com essa parte do salão. Ela era colaboradora, trabalhava em um local, e aí ela abriu o estúdio dela, achando que era mais fácil. E na verdade, não é mais fácil. Tu ter o teu estúdio, tem uma série de coisas que depende de ti, tu vai ter que fazer, não tem como negociar. Quem tem uma estética, né? Quem é o gestor dessa estética, ele tem muita coisa para fazer. Às vezes, quando a gente é só o profissional que trabalha ali, a gente não enxerga tudo que é feito no administrativo. Quando um profissional vira dono de um espaço, ele percebe a sobrecarga de trabalho que é ser gestor, porque também tem muita coisa para fazer. Assim como quem trabalha na linha de frente, né, como está ali lidando com o cliente, tem muita coisa que tem que fazer, um gestor também tem muita coisa para fazer. Então todo mundo trabalha muito dentro de um ambiente, de uma estética. Mas essa pessoa, ela me falou, nossa, Leandro, eu comecei super motivada com o negócio de ter o meu salão, só que agora eu tô sofrendo porque eu não quero mexer nessas coisas, não quero olhar planilha, não quero olhar número. Pois é, mas isso faz parte do negócio. Não, a gente não faz só o que a gente gosta, né? Criança faz tudo o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. E se tu tem esse papel, se tu assumiu esse local, essa posição, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Não tem muito o que acontece aí. E tu não vai conseguir fazer isso somente com motivação. Tu vai fazer isso com repetição, tu vai fazer isso com consistência, tu vai fazer isso com dedicação diária e às vezes fazendo mesmo quando tu não quer fazer. Esse é o segredo do negócio. Os grandes players que a gente costuma seguir, grandes profissionais, grandes gestores, um monte de profissional que nos chama atenção porque são acima da média. Por que eles são acima da média? Porque eles mantêm a consistência. Então essa é uma tarefa difícil diariamente, de manter a consistência. O que mais pode acontecer, né? O que acontece nessa parte aqui que a gente está falando sobre as consequências da falta de consistência? Muitos projetos simples, eles acabam sendo deixados pelo caminho por falta de consistência. Às vezes a gente olha para trás e diz, puxa, eu fazia aquilo dali, por que eu parei de fazer aquilo dali? Por falta de consistência. E às vezes até era uma coisa que momentaneamente tu gostou, mas que depois tu acabou deixando de lado, por falta de consistência. Muitos projetos, eles não dão certo e as pessoas, elas não conseguem nem fracassar, né? Tem uma frase que fala que tem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Por quê? Porque não dá nem tempo de fracassar. Eu desisto antes. Eu nem sei se aquilo poderia dar certo ou não, porque eu desisto antes. Essa é a parte mais difícil. Eu acabo desistindo das coisas e eu não vejo o que está acontecendo. Eu não vejo onde é que está o grande problema. Então é por isso que projetos simples, mas constantes, eles mudam
muito mais do que grandes ideias mal sustentadas. Às vezes o pessoal quer fazer uma coisa gigantesca, mirabolante, porque quer mudar, quer fazer, quer acontecer, mas tem muita dificuldade de fazer um projeto simples. Então o ideal é o quê? Foque em pequenas ações e faça com que essas pequenas ações tenham consistência, tenham repetição. A gente consiga fazer elas todos os dias e que ela automaticamente passe a ser um hábito. É assim com dieta, é assim com academia, é assim com trabalho, é assim com qualquer área que a gente quer performar bem. É assim, a gente começa, a gente faz, a gente repete, a gente sofre no início, depois a gente vai transformando aquilo em um hábito. Há um tempo atrás, a gente sabia que uma nova atividade ela tinha que ser feita 21 vezes consecutivas para que a gente transformasse ela num hábito. Com o advento das redes sociais e o grande número de distrações que nós temos, hoje passou para 66 esse número. 3 vezes o que acontecia antigamente. Imagina, antigamente 21 vezes eu transformava uma ação em um hábito. Hoje eu preciso 66 vezes. Por que tanto? Porque a gente está o tempo inteiro sendo atacado com distrações. A gente está sempre com uma grande dificuldade de manter a consistência e continuar fazendo o que tem que ser feito. Agora vamos pensar o seguinte, né? Eu falei para vocês um pouquinho do que em primeiro lugar aqui, por que é tão difícil manter a consistência? Depois a gente passou por o que acontece quando falta consistência. E agora eu quero falar com vocês como manter a consistência, né? Alguns insights e algumas ações que vocês podem fazer na prática para manter esta consistência, né? A tão desejada consistência nas ações que a gente faz. Então a gente falou do problema, falou por o que acontece, né? Qual é o impacto que ele tem, mas vamos falar de alguns insights aqui, algumas ações práticas. Primeira delas, tenha metas pequenas e claras. Todos os dias, quando eu sento aqui, né? Eu acordo 5 horas, faço ali minha rotina de saúde e tal, sento aqui na frente do meu computador, estou aqui no meu escritório, eu sento na frente do meu computador. O que é a primeira coisa que eu faço? Eu listo as minhas atividades do dia de forma clara e com as pequenas ações que eu vou ter que fazer. Essa é a primeira coisa. Porque não adianta tu sair correndo sem ter um plano estratégico para fazer. Então, para manter a consistência, eu peguei o hábito de todos os dias listar as ações que eu tenho que fazer. É a primeira coisa. Pequenas metas, pequenas atitudes que você vai ter que fazer de forma clara e objetiva. E elas são todas, sabe? Eu coloco uma lista bem simples. Então eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pagar, eu tenho que entrar no financeiro e pagar as contas do dia, eu tenho que verificar os horários dos meus clientes, das mentorias que eu tenho que marcar, eu tenho que fazer a postagem no Instagram. Eu listo todas as coisas ali e eu organizo elas. Por que é importante ter essas metas de forma pequena e clara? Porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo que quando eu faço uma ação bem feita, ele me programa dizendo que eu posso fazer as outras. Então é importante a gente ter esse alinhamento de saber quais são as atividades que eu vou fazer e começar fazendo atividades que me dão certeza. Tem um livro que eu gosto bastante, ele está aqui atrás, eu até vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, Arrume a Sua Cama, que é do general William McRaven. O William McRaven, ele é o cara que capturou o Saddam Hussein e ele foi o mentor da captura do Osama Bin Laden. Esse cara é um CEO americano e ele fala o quê? Por que ele fala sobre arrumar a sua cama? Porque é a primeira atividade do teu dia que tu faz bem feito e tu manda pro teu cérebro a informação de que tu é capaz de fazer qualquer coisa. Isso é muito importante. Nós estamos falando de neurociência, né? Programação neurolinguística e tal, essas coisas assim. Plasticidade cerebral. Quando tu fala para ti mesmo que tu é capaz de fazer alguma coisa, tu faz as outras coisas também. Então faça a sua lista. Pode começar arrumando a cama. Acho uma excelente tarefa para começar pela manhã. Arrume a sua cama. Começa o dia bem feito. Faz tuas listas de tarefa e vai atacando elas e vai fazendo todas. Então esse é o primeiro ponto aqui para manter a consistência. Criar uma rotina de execuções de tarefa. Segundo não tente mudar tudo de uma vez. Ah, Leandro, eu quero a partir de agora ser 100%. Não tem como. Se você está falhando com falta de consistência,
Começa com algo pequeno. Começa com algo que realmente tu vai te comprometer a fazer e que tu vai conseguir fazer. Essa é a primeira parte. Não comece com alguma coisa muito difícil, plano muito grande, muito extenso, porque senão tu vai abandonar no meio do caminho. A maioria das pessoas abandonam no meio do caminho justamente porque fazem planos muito complexos, coisas muito difíceis de serem feitas. Então qual é a dica? Comece com algo pequeno, mas que possa ser feito todos os dias. O meu compromisso aqui do de 30 em 30 é justamente para mostrar o quê? Consistência. Parece bobo e simples, tá? Eu vou abrir aqui vou abrir o meu Instagram e eu vou falar com vocês durante 30 minutos todos os dias. Esse é o compromisso que eu assumi. O de 30 em 30 vai estar aqui todos os dias. Eu não sei a hora e eu não sei o tema. Mas eu sei que todo dia eu vou abrir aqui 30 minutos e vou conversar com vocês sobre os insights que aparecem na semana. Então, para quem chegou agora, está passando por aí, é isso. Vocês vão me ver aqui todo dia. Leandro, qual é o horário? Não sei. Qual vai ser o tema? Também não. Só que eu vou pegar o que está acontecendo na minha semana, ou no meu dia, ou dos meus clientes, dos meus estudos, até mesmo de um livro, e vou conversar com vocês. Parece simples fazer isso. Abre a live e sai falando. O Leandro fala bem, ele ministra curso. Ok, mas eu não posso entregar alguma coisa aqui para vocês que não tenha nem pé nem cabeça. Eu tenho que trazer aqui um tipo de reflexão que vai ajudar vocês. Então, antes de entrar aqui, eu faço um roteiro, eu desenho mais ou menos por onde eu vou, eu cuido eu faço uma curadoria desses insights que eu tenho. Eu vou anotando os insights, mas depois eu vou pivotando eles para saber o que eu vou falar para vocês. Para que o que eu fale aqui faça sentido para vocês aí. Então, também tem um pouco de preparação nisso. Não é só abrir aqui 30 minutos e sair falando. Porque senão, não funciona para nada. Eu preciso que vocês levem, eu tenho que compartilhar com vocês coisas que façam diferença no dia a dia de vocês. Então, esse projeto de 30 em 30 é para que eu aprenda, para que eu consiga também melhorar a minha consistência. E é isso que você tem que fazer. E quero firmar um compromisso com vocês aí agora. Escreve aí num papel qual é o teu pequeno ganho, teu pequeno compromisso que tu vai fazer todos os dias de forma consistente daqui para frente. Nem que seja fazer uma lista, como eu falei que eu faço de manhã, pega e faz a tua lista diária das tarefas que tu tem que executar, mas eu quero um compromisso de vocês que estão aí do outro lado em uma ação que seja pequena, mas que vocês vão se propor a fazer todos os dias daqui para frente. E isso vai impactar na melhor performance de vocês, tá? Próxima coisa é, consistência nasce de vitórias diárias. Quando vocês fizerem esse compromisso e vocês começarem a ganhar todos os dias, vocês vão ficar felizes com isso e vocês vão para novos desafios. Não foi fácil mudar o meu horário e acordar às 5 horas da manhã. Eu fiz isso bem no meio do inverno. Cama quentinha, gostoso, vou ficar aqui, não vou levantar. Mas eu ouvi de um professor de Direito, professor Salomão, uma frase que ele falou que eu achei muito legal. Ele fala na pós-graduação dele, ele fala que se tu não consegue ganhar do teu despertador, tu acha que tu vai ganhar de alguém na vida? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, disse, cara, eu não posso. Sabe aquela coisa do soneca, vou ficar mais 5 minutos, eu não vou levantar, vou deixar para depois. E eu fiquei com aquela frase dele na cabeça. Foi um corte que eu vi dele, ele dizendo, se tu não consegue ganhar do teu despertador, tu quer ganhar de quem na vida? Então ganha do teu despertador. Tem que ter compromisso com o teu horário. E foi isso que eu fiz. Meu compromisso foi acordar às 5 horas da manhã. Muitas vezes eu acordava às 5 horas da manhã e não sabia o que eu ia fazer. Eu pegava um livro e ia ler. Vocês viram que eu tenho bastante livro aqui atrás, não gosto de ler. Então às vezes eu vou ali e começo a ler. Mas por quê? Porque eu tenho que ser produtivo nessa hora, foi um compromisso que eu assumi. E aí a gente vai andando por um caminho que é crie rituais, não apenas metas. Quando a gente tem rituais, quando a gente tem uma ritualística que a gente faz e a gente mantém a consistência dela, a gente mostra para o nosso cérebro que a gente é capaz de fazer. Então olha que legal, olha essa coisa de acordar às 5 horas da manhã, ela tem todo um ritual. Eu acordo, eu vou no banheiro, óbvio e tal, eu faço lá tudo que a minha nutricionista mandou, eu raspo a minha língua, eu escovo meus dentes, depois eu vou lá e tomo a minha água com limão, eu tomo o meu própolis, aí o chazinho que ela mandou, depois eu passo o meu café e aí eu sento para trabalhar. O que é isso? Ritual.
Todos os dias, quando eu acordo às 5 horas da manhã, eu faço esse ritual antes de sentar aqui. Depois, quando eu sento na frente do computador, eu tenho o meu ritual. Qual é o primeiro deles? Fazer minha lista de tarefas do dia. E aí, quando eu faço a minha lista de tarefas do dia, eu estou organizando mentalmente tudo que eu vou fazer e eu consigo fazer mais coisas do que eu faria em qualquer outro cenário. Então, é importante vocês terem rituais para dar estrutura para vocês. Consistência no caos é muito difícil. Como é que tu vai ser consistente se o teu dia ou teu modus operandi de trabalho é um caos? Não existe consistência no caos. Tu vai pelo que acontece, sabe? É aquele profissional bombeiro. Eu vou apagar um incêndio que está vindo pela frente. E aí não dá certo. Então crie rituais para manter a consistência. Pode ser tomar um café, pode ser abrir a agenda, pode ser revisar o dia anterior, pode ser escrever uma frase. O ritual aciona o cérebro para ação. Então hoje eu faço isso. Antes de dormir, eu listo os insights que eu tive do dia anterior. Porque provavelmente ele vai virar essa live aqui. Essa live, o de 30 em 30, ele está associado aos insights que eu tenho no dia de trabalho. Então se eu tenho um dia de trabalho da quinta-feira, que foi ontem, eu anoto os meus insights e ela vira esse conteúdo aqui. Às vezes o pessoal fala assim, eu não sei qual é a ideia de conteúdo para fazer. Pega os insights do teu dia, vira conteúdo. Né? Quem aqui passou pela live, algumas pessoas que são vendedores, passou até uma advogada aqui. Como é que faz? O que eu vou falar com os meus clientes? Teu conteúdo está aí, o que acontece no teu dia a dia. É a pergunta do cliente que senta na tua cadeira, é a pergunta que as pessoas te fazem. Ali está teu conteúdo. Então pega isso como um ritual. Controle o ambiente, não só a força de vontade. Se for ficar só na força de vontade, não vai dar certo. Tem que controlar o ambiente. Controla o que vocês vão fazer, mantenha o controle. Leandro, isso não vai ficar burocrático? Não. Ele vira automático, ele vira uma sistemática tua, as coisas passam a ser naturais. E não é sobre ter mais força de vontade, é sobre ter menos tentações por perto. Quando tu controla o ambiente, por exemplo, agora que eu sento aqui, eu deixo o celular lá na sala, porque eu nem quero olhar pro celular. Porque se ele estiver perto, tu vai olhar pro celular, tu vai te desconcentrar, tu vai fazer outra coisa. Eu trabalho aqui em casa, meu escritório em casa, eu sempre tenho uma tentação de arrumar alguma coisa, de botar a máquina para lavar, de não sei o que, porque eu tô em casa, então eu acho que, como eu tô aqui eu vou fazer, só que às vezes isso atrapalha, tu perde o foco. Então controla o teu ambiente, tenta eliminar as distrações que tu sabe que elas já estão ali para te atrapalhar, já tenta deixar isso de lado, não deixa que isso atrapalhe um projeto tão legal que tu tem, que tá na tua frente e que depende da tua consistência. Se o celular te distrai, deixa ele longe. Se o ambiente te desconcentra, muda o espaço. Tem dias que eu não estou funcionando bem em casa. Sabe o que eu faço? Eu saio de casa. Eu vou para um outro lugar, porque eu sei que a casa não está funcionando. Mas eu busco um ambiente controlado onde eu possa performar melhor. Depois, é importante que vocês descubram os picos de energias que vocês têm. Só vocês se conhecem, só vocês sabem qual é o momento que tu tá melhor ou que tu tá pior. Depois do almoço eu tenho uma queda de energia. Às vezes não é preguiça, às vezes é má gestão da energia. Eu não sei qual é o horário, não sei qual é o horário que eu tenho mais energia, qual que eu tenho menos energia. Se vocês prestarem atenção no dia a dia de vocês, vocês vão descobrir. Porque tu sabe qual é o momento que tu tá mais motivado, qual é o momento que tu tá mais pilhado, o momento que tu... caiu a chave, agora eu não consigo... Vocês conhecem, olhem para dentro, faça uma boa gestão da sua energia e aí você vai perceber que não é preguiça, às vezes é má gestão da energia. Vocês estão colocando tarefas muito complexas em horários que vocês têm muita dificuldade e aí não tem como dar certo, porque é uma coisa biológica. Não é tu que está sendo preguiçoso, que tu não está gostando de fazer, mas é teu aquilo, é o teu DNA, é a tua formação biológica que diz que naquele momento tu tem uma queda de energia e ali tu vai ter mais dificuldade. Seja gentil com seus recomeços. Quando vocês quebrarem uma sequência disso, tá tudo certo. Volta, continua, acelera, vai de novo. Às vezes a gente desiste quando a gente só tá cansado, mas quando a gente tá cansado, a gente tem que descansar, não desistir. O contrário de cansado é descansar, não é desistir. Então seja gentil com seus recomeços.
E constância também é recomeçar 1000 vezes. Só que sem se punir, sem se julgar, ficar se achando que não dá certo e tal. Disciplina não é rigidez, é compromisso com o que importa. E às vezes ela oscila, é do jogo. Mas a disciplina, ela não é algo para te punir, não é algo para te fazer se sentir mal. É para manter o controle. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final. E assim, consistência não é sobre perfeição, né? É sobre presença, é sobre continuar fazendo, continuar, seguir. Quem me conhece sabe que eu uso muito uma frase que é: faz, depois melhora. Mas em primeiro lugar, faz. Não deixa de fazer. Quebrou a consistência, hoje eu não consegui, faz amanhã. Sem culpa, mas tenta manter a consistência. E não é sobre fazer muito, né? É sobre fazer sempre. Não adianta fazer um monte de coisa num momento, mas depois ficar muito tempo sem fazer. Então tem que manter a consistência. Seguir. E de 30 em 30 minutos, de um em um dia, é assim que a gente constrói o que é grande pra gente. Então é bem importante a gente lembrar. O segredo não é correr mais rápido, é não parar. É a gente seguir. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é sexta-feira, né? A galera tá toda trabalhando, eu torço, né? Eu fiquei torcendo para que tivesse poucas pessoas, justamente porque sexta-feira eu quero todo mundo trabalhando. Mas a live vai ficar gravada, vai estar aqui, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Amanhã de manhã, na hora que estiver indo pro trabalho, pode colocar ali para olhar, para escutar no Spotify, tá lá também. E se esse tema fez sentido para você, compartilha com alguém aí que sabe que está precisando se conectar com o próprio ritmo, aprender um pouco mais sobre consistência. Manda para todo mundo que vocês acham que faz diferença. E lembra, a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de mais constância. Não adianta dizer, eu não tenho tempo. Tem que fazer, faz pouco, mas faz sempre. Então, não precisa de mais tempo, precisa de mais consistência. Tá bom, pessoal? Obrigado por quem ficou aí. Amanhã a gente se encontra de novo, porque todo dia, de 30 em 30, a gente cresce, a gente evolui e a gente melhora. Boa sexta para todo mundo. Até amanhã.